Até os 12 anos de idade, toda criança, a escola deles era isso, era decorar o Pentateuco. Eles decoravam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Sabiam tudo aquilo de cor. E a gente fica feliz quando decora o Salmo 23. Quando decora o Salmo 91, ou os 10 mandamentos, tudo isso eu decorei quando era desbravador. Tem até hoje na minha cabeça. Agora, eles sabiam todos os 5 livros. Aí aqueles que continuavam estudando, porque alguns iam acabar aprendendo a profissão do pai. Se era pescador, ia ser pescador. Se era coletor de impostos, ia ser coletor de impostos. Mas quem continuava estudando, dos 12 aos 18, aprendia o resto do Velho Testamento. Todos os outros livros. Tinha tudo de cor na cabeça. E aí depois dos 18 aos 30, ele virava um discípulo de um rabino. E ele ficava agora mais 12 anos andando com o rabino, aprendendo com ele. Aí depois dos 30, ele virava um rabino. Por isso que Jesus, agora a gente entende, por que Jesus foi batizado aos 30 anos e só começou o ministério dele com 30 anos de idade? Porque ele não podia ser rabino antes dos 30, tinha que ter pelo menos 30 anos de idade. Por isso quando ele fez 30 anos de idade, eu acredito que ele foi batizado ou no dia do aniversário dele ou na mesma semana. Ele não perdeu um dia. E isso, se você estudar a profecia, você vai entender por quê. Foi bem claro. Ele foi batizado quando ele fez 30 anos de idade e ali ele começou como rabino, trabalhou por 3 anos e meio. E aí ele morreu 3 anos e meio depois, quase que exatamente, talvez exatamente do dia, 3 anos e meio, que ele foi batizado. E isso dá uma ideia para a gente de quando ele nasceu. Aí a gente sabe que não foi em dezembro. Jesus provavelmente nasceu em outubro. Não sabemos a data exatamente, mas não foi 25 de dezembro. Então, naquele tempo, eles não tinham Bíblia. A Bíblia eram rolos que ficavam lá na igreja, que era a sinagoga, ou no templo. Era um por cidade. As crianças decoravam, por isso que Jesus chegava e quantas vezes ele conversava com as pessoas, iam mencionando como escreveu o profeta Isaías e falava, todo mundo sabia o que estava falando. Quando fala que Jesus desceu na estrada de Emaús e estava conversando com 2 discípulos, e aí ele diz o quê? Que ele explicou tudo a respeito dele mesmo no Velho Testamento. Todo mundo sabia o que ele estava falando. Ele foi conversando, Isaías escreveu isso a respeito do Messias. É mesmo, tem aquele texto assim, a outra tem aquele texto assim. Então, Jeremias escreveu assim, assim, assim. E eles iam conversando. Sabiam tudo na cabeça. Nós precisamos ter na cabeça, então a gente precisa memorizar. O que eu estou fazendo? A gente, lá em casa, a gente não faz um ano bíblico. A gente faz um programa diferente. De manhã, quando a gente acorda, nós lemos juntos um capítulo da Bíblia, à noite, antes de dormir, a gente lê outro. Então vai levar uns 3 anos para ler a Bíblia toda. A gente agora está terminando o Novo Testamento. A gente começou ano passado, né? E aí, agora falta só o Apocalipse. Então, a gente foi até mais devagar, porque a gente chegava lá no Evangelho, a gente não lia um capítulo, a gente lia milagres que Jesus fez e conversava a respeito, toda manhã e toda noite. Conforme a gente foi lendo todas as cartas de Paulo, foi lendo todo o Novo Testamento, toda vez que eu chegava num versículo importante, eu anotava do lado. Então eu estava lendo, por exemplo, Romanos. Então Romanos 1, então eu marcava lá, Romanos 1, verso tal, Romanos 2, verso tal, e fui marcando. Agora eu fui de volta na Bíblia sublinhar todos aqueles textos que eu achei que é importante, e esses textos eu vou decorar. É isso que eu estou fazendo. Então agora eu já estou sabendo exatamente onde estão os textos mais importantes. Isso é muito importante você ter a palavra de Deus na sua mente, por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro motivo, porque a Bíblia nos alimenta espiritualmente. Então o remanescente, o que a gente está vendo aqui, é o povo que vai ter a Bíblia na cabeça. Porque ele vai estar forte, tão forte que toda vez que ele precisa de alguma coisa, ele sabe onde buscar, onde que ele vai buscar. Não é na Bíblia, é aqui, ó. Ela já está dentro do coração e da mente. Tem 2 textos na Bíblia, um está no livro de Salmos, dizendo que a Bíblia é escrita na nossa mente e no nosso coração. O Novo Testamento também fala, meu Espírito escreverá nos seus corações a minha lei. A lei, na realidade, está falando aqui da Bíblia, está escrita aqui dentro, então você tem que gravar. Outro motivo é o seguinte, a palavra de Deus não fala que o Espírito vai fazer a gente lembrar o que você não sabe? Vai lembrar o quê? O que você já gravou, pôs lá dentro. Só que é tanta informação, você precisa da ajuda do Espírito Santo para lembrar, e não só lembrar, saber qual usar na hora certa. Então está conversando com alguém, está numa discussão, está falando sobre a Bíblia, quer ajudar uma pessoa, tem que ter informação aqui, para você dizer para a pessoa, não, mas capítulo tal, verso tal, está dizendo assim, assim, assim. A pessoa abre ali a Bíblia e fala, é mesmo.
Então, Deus vai usar você para evangelizar, mas eu tenho que ter na cabeça. Então, aqui está dizendo: várias vezes durante o dia, preciosos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. O texto tem que ser gravado. A gente fala, mas não tenho memória boa, como que eu vou decorar? Tem. O que interessa tem. Tem gente que assiste um filme de 2 horas, passou um mês, você viu o filme, então, que legal, olha, aconteceu isso, se eu te conto a história inteira. Né? Ou decora número de telefone, né? Tem um negócio lá, tem dinheiro envolvido, não, fala o número aí que eu decoro. Ele só aprende, grava, o que a gente interessa, a gente grava, a cabeça da gente retém o que é importante, porque sem importância a gente esquece, memória seletiva, não é isso? Então a gente esquece, o que não tem importância, esquece, o que tem importância você não esquece. Por isso que a mulher fica maluca quando o marido não lembra do aniversário de casamento, porque não tem importância, né? Não está na memória. Você tem que gravar, né, Júlio? Tem que gravar as datas, não é fácil, né? Tem que gravar, porque ele tem que mostrar, tá mostrando para a mulher, para a esposa, ó, eu lembrei. Se conseguir lembrar de coisa difícil, melhor ainda. Então hoje faz 1 ano que a gente conversou pela primeira vez. Hoje faz 5 anos que a gente saiu pela primeira vez. Como que você lembra disso? A mulher fica feliz, viu? Tem que gravar as coisas importantes. Então, a Bíblia é mais ainda. Gravar os textos bíblicos, decorar. E conforme a gente vai estudando, se você começa a dar estudo bíblico, aí começa a entrar. Porque você vai repetindo várias vezes, aí você sabe onde se encontra, né? Por isso que é bom ter uma Bíblia. Olha, a minha Bíblia, já está até rasgada, tá vendo? Está ficando velha, que eu uso sempre a mesma. Eu tenho outras bem mais bonitas, com a borda dourada. Eu nem uso, eu gosto dessa aqui porque essa aqui está sublinhada, está marcada. Eu sei achar os textos. Já sabe onde que sublinhou, onde que marcou, vira lá a página, você encontra. Fica bem mais fácil. Então é bom você ter uma Bíblia de estudo, onde você vai marcando, sublinhando, coloca cor diferente e vai gravando, porque Deus vai usar na tua mente essas informações gravadas. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Sabia disso? Vai chegar uma hora que a gente não vai ter acesso à Bíblia. E aí? Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Então, o que você tem, você perde. Quem você é, ninguém tira. E quem você é o que tem aqui, ó. Isso que você grava na tua mente. Por isso a palavra de Deus tem que estar gravada na mente, porque ninguém pode tirar de você. O que mais que o remanescente faz? Diz aqui, Apocalipse 14 é uma âncora para o povo de Deus. O que está em Apocalipse 14? Ah, nem sei. Então vai estudar. Vamos estudar. Tem que estudar a Bíblia para saber. Olha o que diz aqui. Nesses últimos dias é nosso dever determinar o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro quê? Anjo. São as 3 mensagens angélicas que estão em Apocalipse 14. Eu tenho que entender o que elas significam. Porque é isso que é o sentido da nossa vida hoje. Eu tenho que viver essas 3 mensagens e é ela que eu vou levar para as outras pessoas. Que é a mensagem do quê? Da volta de Jesus e o que vai acontecer, o julgamento e o que está acontecendo agora. Onde nós estamos vivendo na história. Todas as nossas transações devem estar de acordo com a palavra de Deus. As mensagens do primeiro, do segundo e terceiro anjo estão todas unidas e são reveladas no 14º capítulo de Apocalipse, desde o verso 6 até o fim. Aqui, já explicou. Pega lá Apocalipse 14, 6, leia, aprenda, tenta entender aquilo e estude. Olha outra coisa que o povo remanescente, ou seja, o povo que está aguardando a volta de Jesus agora, nesse tempo faz. Tem que ensinar a mente a crer na palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo semeia dúvida. Então eu tenho que olhar para a Bíblia e eu tenho que entender. Ela é a palavra de Deus, eu tenho que acreditar no que está dizendo. Mas o que isso quer dizer? Você quer ver como que as pessoas não acreditam na palavra de Deus? Nós não acreditamos. Tem gente que chega para o pastor, chega para você na igreja, um líder, alguém e fala assim: esse mês a coisa apertou. O que eu faço, né? Situação do meu dízimo aí, e aí a pessoa fica vacilando. Isso é falta de fé na Bíblia. A pessoa não está acreditando na Bíblia. A questão, por exemplo, do sábado. Eu vou perder meu emprego. Vou perder meu emprego e eu tenho que ir, e agora o problema não é nem o sábado, é que sexta-feira me pediram para eu trabalhar 1 hora, fazer 1 hora, 2 extras lá, eu tenho que fazer.
É falta de